Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Como nós temos feito todas as terças, nós estamos aqui para realizar hoje a nossa live falando de graça. É um momento que nós, na verdade, separamos para todas as terças, às 20 horas, a gente poder falar um pouco da graça e daquilo que nós temos pregado, daquilo que nós cremos. Eu vou esperar aí alguns irmãos entrarem. Você que já entrou, Maria Helena Zanata. Alô, Maria Helena, Deus abençoe. Um abraço forte a você, seu esposo, os filhos. Me dá um sinal aí se está chegando bem aí. Se você está conseguindo me ouvir normalmente. A Cris Silva entrou aí também. Um abraço. Vou esperar o pastor Michel chegar para nós tratarmos do nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, que vai ser muito legal. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a questão de como nós devemos nos comportar, né, em sociedade, aonde a gente pode ir, o que a gente pode beber, o que a gente pode comer, a questão também de relacionamentos, às vezes com pessoas que não são evangélicas, mas são cristãs. Nós vamos tratar sobre isso. Você que está aí já, dá um alô para nós, vê se está chegando bem aí o som tá bom, imagem tá boa. Maria Helena, um abraço lá para o nosso amigo Marcelo, saudade dele, da sua esposa. Aí o pastor Michel já entrou aí, vai participar conosco. Vai entrar aí na nossa live conjunta. Oi, Isaura. Bem-vinda, Isaura. Senti sua falta lá no culto domingo. E aí, pastor Michel? Opa, Caiu o celular aí? caiu o seu. Boa noite, gente. Boa Tudo bem? noite. Temos alguns irmãos aí. Esperar chegar alguns mais. Eu estava dando aqui uma breve adiantada sobre o nosso tema hoje, né? As dúvidas que as pessoas têm em relação a como cristãos conviver nesse mundo de Deus aí que nós ainda fazemos parte, né? E hoje nós vamos trabalhar a graça em relação a isso. Aí entrou a Tassi Finotti. Deve ser sua amiga. Tassiane. Aí, amiga, nossa amiga da Evelyn. Bem-vinda. Bem-vinda, Tassiane. Então, acho que eu vou anunciar já o nosso tema, viu, Michel? Pastor Michel. Pastor Andreia Barbosa também está aí na nossa live, que é a graça em relação a viver nesse mundo, né? Nós temos falado sobre a nova aliança. Temos trabalhado as nossas mensagens, os nossos cultos em relação às novas alianças. A nova aliança, melhor dizendo. E por que nova aliança? Porque a velha aliança era a aliança do Sinai. Nós não estamos debaixo dessa aliança, nós estamos debaixo da aliança da graça, da nova aliança, do Novo Testamento. E embora o Velho Testamento seja nós temos também ele como referencial para muitas coisas, mas aquilo que no Velho Testamento não concorda, né, o Novo não concorda no Velho Testamento, então a gente precisa deixar de lado. E isso não sou eu que disse, foi o autor aos Hebreus, que se foi preciso uma nova aliança, então é porque as velhas ordenanças, elas estão já passando. O apóstolo que escreveu, eu creio que é Paulo, ele fala, vão entrar em caducidade, vai caducar, né? Vai caducar, então não serve mais para referencial, aquilo que não é atestado pelo Novo Testamento. Então a nova aliança é a aliança que nós cremos que é baseada no sangue de Jesus e não na performance humana. E é nesse ritmo que nós temos tratado, nós temos pregado. E é muito importante, gente, olha, você que está aí já e aqueles que vão entrar
depois, ou que vão assistir essa live, é muito importante a questão da nova aliança, de nós sermos cristãos de verdade, cristãos do caminho. Nós não somos judeus, nós não estamos debaixo da lei. Embora a lei de Deus seja eterna, vamos dizer assim, nós somos libertos do poder da lei, porque a lei ela não tinha poder para nos salvar, ela só apontava o nosso pecado e ainda aponta. Quem não está em Cristo está debaixo da condenação da lei. Eu já comentei, pastor Michel, com alguns irmãos, que a gente cantava isso por muito tempo, né? Aquele hino do "Ó quão cego andei, perdido vaguei". A última estrofe fala assim: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Então a gente já cantava, só que o sistema religioso, ele depende de regras e de ditames e de performance e de rituais para que a pessoa ela possa se enquadrar num padrão que é o padrão, né, ali daquela religião em si, daquela denominação em si, que é um arremedo da lei. Então era melhor a pessoa guardar a lei do que um monte de preceitos. O Luan também entrou. Luan, ele que também nos sugeriu que nós fizéssemos essa live. Um abraço, Luan. Um dia da semana, aqui no Insta, né? A gente quer alcançar os nossos amigos aqui do Insta. Então, voltando ao assunto, era melhor que a pessoa ficasse guardando a lei. Só que é difícil você se libertar do sistema religioso. E eu queria introduzir, pastor Michel, que você faça um comentário sobre o texto de Gálatas 5:1 que nós comentamos, né? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade. Puxa vida, liberdade. Que assunto tremendo, que valor maravilhoso, tratado na filosofia, por exemplo, tratado no direito, tratado aí nas questões sociais. Mas a liberdade que Paulo está falando ali era justamente a liberdade de não se meter debaixo da lei, porque ele fala na sequência, né, que nós não devemos nos colocar debaixo de jugo. Esse jugo, se você for em Atos 15, eles vão falar desse jugo também, que nem eles, nem os pais deles conseguiram guardar, então não dá para impor isso aos gentios. E você pode ir lá em Mateus 11:28, quando Jesus diz, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e aprendei de mim, que sou manso de coração. Então, esse jugo, na verdade, eram as rígidas e dignas imposições da lei que eles nunca conseguiram guardar, e nós não devemos, né, pressupor que poderíamos fazer isso. Então, eu estou ligando com essa libertação deles, aí você faz um comentário aí para nós, já inicial. Eu estou tomando aqui um Cabernet Sauvignon, viu? Para simbolizar a liberdade. Exatamente. Jesus falou para os fariseus certa vez que eles eram escravos, né? Isso. E eles retrucaram: como que nós somos escravos se desde que Moisés, o nosso grande líder, nos libertou, nós não servimos mais ninguém? Eles estavam, né, pensando nessa liberdade física. E aí Jesus falou que a mesma ideia que Paulo vai destrinchar depois, sobre o fato da gente ser, na verdade, escravo do pecado por causa da lei. Então, antes de Cristo, sem a nova aliança, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos poder para não pecar. Então, se você só pode fazer uma coisa, você é escravo daquilo. E agora, Cristo nos chamou para a liberdade. Para a liberdade, não estamos mais sob a maldição da lei, não estamos mais sob o jugo da lei, e não nos moldamos agora, não nos movemos baseados na lei, com essas categorias de lei que tínhamos antes. Não faça isso, não faça aquilo, pode ir em tal lugar, pode não ir nesse lugar. A nossa categoria agora de pensamento é outra.
Sim. E é sobre isso que a gente tem que discorrer aqui. Qual é a categoria, então, que nos liberta? Porque agora é realmente liberdade. Nós podemos fazer o que quisermos. Tudo é lícito para nós. Isso assusta. Eu falar desse jeito parece, nossa, não, você está confundindo as coisas. Não. Todas as coisas vos são lícitas. Tudo é lícito. Exatamente. Se é lícito, é lícito. Agora, o que significa, vamos completar o versículo, os crentes vão gostar de completar, né, falar outra parte. Não, mas nem tudo vos convém. Isso. Mas essa coisa de, se não convém, mas é com qual categoria? Categoria de lei, o convir e a licitude não são coisas divergentes, não são coisas muito... A convir não é uma coisa muito mais amena do que a questão da licitude, do ato de fazer alguma coisa, pela definição de certo ou errado. Não Uhum. está, na verdade, nos levando para uma maturidade de pensamento muito maior do que simplesmente dizer isso aqui é ruim, isso aqui é mal, isso aqui é... Eu queria mencionar a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, nós já conversamos sobre isso. E se for ver, a lei, ela é uma forma das pessoas entenderem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles já estavam ali, não sei quantos mil anos longe da decisão lá do Éden, e até há um pastor que diz que a lei foi, embora estando no propósito de Deus, foi uma coisa muito boa para eles, porque eles não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Foi uma legislação para eles se conduzir, eles eram escravos lá no Egito, 430 anos. Mas João 17 fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus. E ali o texto fala que é graça sobre graça. A graça assusta as pessoas porque elas não sabem viver de outra forma. Elas sempre viveram debaixo de regras, de ditames. E assim, eu acho que hoje é até mais fácil muita coisa. Quando eu vim para a igreja, em 1987, saí até de uma igreja legalista, adventista, para a denominação que fiz parte durante 30 anos, era muito mais rígido, porque eu deixei do cinema, deixei da namorada, deixei do futebol, deixei da televisão, a gente não ia em circo, em parques, em uma série de coisas. Então, hoje há uma diferença muito grande, mas a gente percebe que as pessoas continuam se sentindo culpadas. Por exemplo, né, e o texto, aquilo que nós vamos tratar hoje, em relação à graça, né, e o relacionamento com o viver neste mundo, lugares, bebidas, pode ou não pode, namorar pessoas que não são evangélicas, o nosso roteiro aqui vai falar dessas coisas, música do mundo, e aí a pessoa pode transferir isso para outras questões também. E é uma questão de curiosidade das pessoas, porque ainda que hoje não seja tão rígido, não seja tão estatutário em muitas igrejas, e até alguns pastores não mencionam, não cobram isso, algumas religiões não cobram, mas é cobrado no púlpito, na forma de fazer certo e fazer errado. Essa cobrança, né, em relação ao comportamento. E parece que as coisas mais essenciais, as coisas mais profundas, de caráter mesmo, até não são muito cobradas, ou são aquelas coisas que passam batido, né? Se nós formos ver em relação ao cristão a negócios, uma vez eu fiz uma proposta até para um corretor e eu falei, olha, se uma mulher, uma viúva, ela estiver precisando de dinheiro e ela tem uma única casa, fiz uma proposição para ele. Essa casa vale 300 mil reais e ela, em função de uma situação de necessidade, urgência, digamos uma cirurgia que ela tem que fazer, ela está vendendo essa casa por 200 mil, por 180 mil e o corretor sabe que vale 300 mil. É lícito um cristão chegar e se aproveitar dessa situação? Aonde fala no mercado da lei da oferta e da procura? Bom, as duas pessoas que me responderam, mas é claro, se eu tiver a oportunidade de comprar por 180 mil, eu vou comprar. Mas o caso, eu coloquei um caso polêmico.
né? Ela precisava de fazer uma cirurgia. E aí eu, como cristão, eu vou comprar uma casa que eu sei que vale 300, né? A pessoa está vendendo por 200, e quem sabe eu chego lá e ainda pechincho. Não, faz 180, já está 100 mil a menos. E aí? E isso acontece todos os dias. E eles disseram, não, mas está certo, não tem problema. O que vai fazer? Eu falei, gente, mas isso é completamente fora da ética, né? Até, não precisa nem falar de ética cristã. É claro que a lei da oferta e a procura existem, mas se a pessoa está numa necessidade, o pessoal chama até de galinha morta, né? Ou de furar o zóio, como fala o ditado. Né? Ah, a viúva está lá precisando, eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou vender, eu vivo disso. Mas aí a pessoa não vê que isso não está certo. Ela já se acostumou com uma realidade que parece que mas é normal isso aí. Aí essa mesma pessoa pode subir num púlpito e falar assim, poxa, você que vai num barzinho lá, que tem música ao vivo, que é um dos pontos que a gente vai tratar, você não pode frequentar esses lugares, ou outras coisas, né? Então, a condenação, ela é sempre ruim, mas parece que o fariseu, aquele que é religioso, ele faz uma seleção, né? Como se fosse um self-service no restaurante, que ele pega aquilo que lhe convém. E em relação à lei, não adianta, diz Tiago, se você deixar de cumprir um mandamento, você é culpado de todos os outros. E aí, como é que fica? Então, dando essa introdução e falando sobre a questão de Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, você linkou com esse texto que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E normalmente o legalista, ele já vai na segunda parte, nem todas me convêm. É a mesma coisa da mulher adúltera. Sempre as pessoas falam, olha, mas Jesus absolveu a mulher adúltera. Mas a pessoa fala assim, mas ele falou para ela, vai e não peques mais. Mas ele não menciona a grandiosa, né, dádiva da não condenação, que Jesus disse para essa mulher, olha, eu não te condeno, vai e não peques mais. Até um pastor fala que a igreja faz o contrário. Se você não pecar, eu não te condeno. Não é, eu não te condeno, vai e não peques mais. Porque a dádiva da não condenação é o que concedeu àquela mulher o poder, com certeza, para ela não cair mais naquela, né, naquela falha, né, incorrer naquele. E ela estava debaixo da lei. Mas com certeza a condenação em nenhum aspecto é uma coisa boa. Mas é só o que nós vemos nas igrejas, é o julgamento e a condenação. E o que a gente quer hoje aqui é trazer para uma realidade muito próxima essas questões, né? Como é que, se você está na graça, como é que fica a questão do teu viver nesse mundo? Lugares que você pode frequentar, bebidas que você pode tomar, gente que você pode namorar, né? Alimentos que você possa comer. Como que ficam essas coisas para vocês que estão na graça? E você já, assim, tipo, quase que encerrou a live. Todas as coisas me são listas. Não, mas vamos destrinchar isso aí. Eu falei essa frase, e se a gente não explica, com certeza é uma coisa polêmica de se dizer, porque a gente está muito acostumado com outro ensinamento, né? Mas eu queria fazer uma outra provocação aqui, Sim. que é um argumento que eu sempre vejo nesse tipo de debate na igreja, que alguém sempre vem com essa ideia, que é a seguinte: lá na época do apóstolo Paulo teve uma grande discussão sobre a carne sacrificada aos ídolos. Sim. E a conclusão de Paulo, baseado na lei do amor, baseado no respeito à fé do outro, à crença do outro, ele disse assim, olha, se isso aqui escandaliza, isso aqui não tem problema nenhum comer carne sacrificada a ídolos, porque isso aqui não tem poder. Nós que estamos em Cristo, isso aqui não influencia a gente. E essa era a consciência de Paulo, né? E até hoje isso assusta alguns. Mas o Paulo disse assim, mas se por acaso isso escandaliza o irmão que está do lado, não faça, né? Para que esse irmão não se sinta, né, prejudicado na sua fé. Só que tem um porém nessa lei do amor. Nós estamos já há mais... Quantos milênios se passaram? Quantos séculos se passaram? 20 séculos. Então, será que essas discussões já não deviam ter cessado? Será que naquela época eles já estavam... Não, mas porque as igrejas renovam. As igrejas renovam os manuais. Já estavam injuriados, dizendo, olha, eu queria
dar alimento sólido para vocês, mas tem que ficar dando leitinho, discutindo essas coisas bobas. Mas já passaram-se mais de 20 séculos e a gente está nas mesmas questões. Então, Michel, mas você sabe que tem igrejas que as pessoas vivem como se elas estivessem dentro de uma caverna. É uma realidade alternativa das igrejas. E quando você aborda o tema da graça, parece que você está querendo, tipo, perverter a igreja, está querendo corromper a igreja. E você falou um negócio, você lembra que o apóstolo Paulo estava falando com pessoas que eram judeus que estavam vindo para a igreja, né, convertidos, e estavam questionando a questão do pessoal que estava entrando para o caminho, que era chamado na época, que eles não guardam a lei de Moisés. Eles não se circuncidam e não estão guardando a lei de Moisés, que era o máximo para eles. Moisés poxa, não pode. Jesus foi condenado porque eles disseram que Jesus não obedecia a lei de Moisés. Então, e assim, é claro que a lei do amor sempre vale, a gente tem que olhar para a consciência do outro e não ficar fazendo coisa que o outro ainda não tem consciência para aceitar, para suportar. Só que, por outro lado, eu acredito que a gente já mimou demais a nós próprios, né, como cristãos. A igreja tem continuado com a mentalidade de criança e não quer sair, não quer evoluir, não quer amadurecer. E fica com esse medo de, mas vai escandalizar, mas vai pecar, mas vai não sei o quê. Já passou da hora da gente começar a levar a fé a sério e parar com essa brincadeira, né? Parar com esses rudimentos que já deveriam estar claros para nós. Mas quando você começa a ministrar na graça, eu comecei a ministrar sobre a graça há cerca de 5 anos atrás. Até teve pessoas que falaram, pastor, mas você está desse jeito que está ministrando aí, parece que está dando autorização para as pessoas pecarem. E esse é o argumento das pessoas, né? Essa graça aí tá uma graça muito sem graça. Essa graça aí acho que é uma desculpa para vocês poderem fazer o que vocês querem, né? E parece que é uma agressão, mas na verdade a graça é a própria pessoa do Senhor Jesus. Quando o texto fala que eu citei, graça e verdade vieram por meio do Senhor Jesus. Ele é a graça, ele é o favor imerecido, ele tomou sobre si as nossas dores. E aí nós vamos falar, eu acho que tem que ver a questão do puro e do impuro, da contaminação, né, que foi uma coisa pedagógica, para que o homem enxergasse, cada um de per si enxergasse que realmente não tem pureza em si mesmo. O homem depois do pecado, quando nós falamos, acho que semana passada, né? Semana retrasada, você ministrou no culto de domingo, esse agora o anterior, sobre a questão do veneno, umas 3 gotas de veneno numa água, porque ela é água, mas ela foi contaminada pelo veneno, né? E tornou-se veneno. O homem não tem como ele se livrar desse veneno, a não ser pelo sangue de Jesus. Mas veja, pela lei era proibido você tocar num leproso. Aliás, o leproso tinha que ficar a 10 metros de distância de você. Era proibido uma mulher que estivesse nos seus dias de menstruação, ela estar perto de alguém. Ela estava naquele momento chamado estava imunda. Era proibido para o judeu tocar num cadáver. Se você for ver ali Jesus naquele momento em que ele cura o leproso, uma passagem fala que a mulher que é do fluxo de sangue toca nele e ele também toca naquele morto do filho da viúva de Naim. Então Jesus fez um monte de coisas completamente fora da lei. Como é que esse rabino ele se deixa uma mulher imunda tocar nele? Como que ele toca num leproso? Como que ele toca num defunto? Então, o entendimento que nós temos disso é que na graça, o puro, ele não se contamina com a impureza. Ao contrário, ele purifica o outro. E aí eu posso até colocar já um primeiro ponto sobre lugares que você frequenta. Jesus foi chamado de amigo de pecadores.
Ele comia com os pecadores. E eles tinham os preceitos lá de se afastar dos pecadores. Então, por muitos anos, foi dito para nós: olha, você não pode ir a determinados lugares, porque você vai se contaminar, você vai pecar se estiver lá. Né? Como se o pecado que está lá é mais forte do que a graça que está em mim, o Espírito que habita em mim. Não é isso? E aquela coisa Uhum. do medo, inclusive, por exemplo, de filhos se desviarem da igreja. Ah, agora eles vão fazer tudo o que eles não deviam fazer. Quando, na verdade, as pessoas tinham que ter consciência de quem elas são, como eu preguei domingo. Debaixo da graça não se aponta o pecado das pessoas, mas se aponta quem elas são em Cristo Jesus. E Jesus purificou o leproso tocando nele. Aquele homem fazia anos, com certeza, que ele não podia dar um abraço em alguém, que ninguém tocava nele porque ele era imundo. Só que o poder do amor, o poder do favor imerecido, ele é um poder para purificar o imundo. Então nós, participando de determinados lugares, com consciência, sem você estar lá como, né, um agente secreto do céu. Não, ninguém aqui sabe que eu sou crente, então eu vou pintar e bordar. Não, você estar. E eu lembro, Michel, você não passou por isso, mas na nossa época, de 87, um pouquinho antes, pessoas até de 10 anos antes, né, 67, tempo chamado tempo do avivamento. E ainda acontece isso hoje. Está numa festa de aniversário. Tem o grupo dos crentes e tem o grupo dos não crentes. E eles não se misturam. Os não crentes ficam lá criticando, ó, eles lá, acham que são melhor que a gente. E os crentes ficam do outro lado, né? Ah, não, nós aqui somos diferentes, nós não somos do mundo. E gera uma coisa completamente fora do amor. Jesus sentava para comer com os pecadores. Sentar era o gesto, sentar com a pessoa era o gesto de maior intimidade. Ele sentava para comer com os pecadores. E aí é muito complicado porque as pessoas não entendem, elas se sentem ameaçadas e talvez em perigo se elas forem numa festa e as pessoas tiverem, as pessoas que não são ali da igreja dele, né? É mais fácil você não estar junto. Ah, mas aquelas conversas. Ah, mas o que eles estão bebendo. Ah, mas o que eles estão falando. E a gente é puro. A gente não é impuro. E aí, por isso que muita gente, inclusive, tem uma certa aversão àqueles que são chamados crentes, né? Eu vou caminhar um pouquinho aqui que eu vou ter que desligar uma lasanha, viu? Que eu coloquei para cozinhar. Vai falando aí, Michel. É, existem diversas razões, né? A outra razão que dão é a questão de dar o exemplo. Ah, porque se eu já ouvi muito esse argumento, se a pessoa do mundo, né? Que nós Do somos mundo, alienígenas. nós somos Se a pessoa do alienígenas. mundo olhar e ver que a gente não é diferente deles, então isso vai trazer um escândalo para a fé, porque eles vão Essa é a pensar, palavra, escândalo. eles não são diferentes, então que diferença faz? Eu nem vou para a igreja porque eles são tudo maus como nós. E às vezes as pessoas só estão conversando, se divertindo, contando piada, sendo humanos, né? Sendo humanos, então são pessoas normais, né? É claro que a gente tem que falar como pastor, como a nossa chave interpretativa aqui é o próprio Evangelho, são as próprias cartas de Paulo, mas a questão psicológica disso tudo, o quanto que os crentes acabam neurotizando, né? Criando neuroses por causa dessa tentativa de, de se santificar, né? De se separar do pecado e começar a ver pecado em tudo, começar a ver o sujo, o impuro em tudo, e ao contrário do que o apóstolo Paulo vai preconizar, porque não sei se já devemos citar esse versículo, mas quando ele fala que para o puro tudo é puro, lá em Tito, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro, porque a sua mente, a mente dessas pessoas, a consciência está contaminada. Então eles veem com maus olhos tudo que eles tocam, tudo que eles falam, tudo que os outros falam. E a interpretação deles é sempre para o pior, sempre para o lado negativo. Eu acho que já houve
muito mais rigor em relação a isso. E com certeza tem gente que pode ouvir a nossa live aí e nos chamar de hereges, né? Mas a chave interpretativa da Bíblia toda é o próprio Senhor Jesus. Ele é a interpretação, a vida dele, a forma com que ele conviveu com os discípulos 3 anos, que ele se comportou em sociedade. E olha que ele estava debaixo dos olhos de acusadores, daqueles que o tempo todo estavam tentando colocar ele em situações de aperto. E assim, o referencial deles não era um referencial de um estatuto qualquer. Era a lei dada por Moisés. E a lei foi um tema de discussão. E Paulo lutou contra 2 grupos. O tempo todo no ministério dele. Lutou contra os judaizantes, que eram aqueles que queriam misturar a lei de Moisés com o ensinamento do Evangelho, não fazendo distinção entre Velho e Novo Testamento. E acho que nós temos um tempinho para não entrar nos pontos, eu coloquei 4 pontos aqui, mas eles não conseguiam entender porque eles eram a religião predominante. E Moisés, para eles, era maior do que Jesus. Na carta aos Hebreus é introduzido o assunto de que a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação aos profetas, em relação ao sacerdócio de Arão, em relação a qualquer outro referencial que os judeus pudessem ter, porque a carta é aos Hebreus. Então, essa luta de Paulo contra os judaizantes, ela foi por muitas décadas. O outro grupo que ele lutou foi contra o grupo dos gnósticos, que diziam que Jesus não tinha um corpo, né? Que tinham dois segmentos. Eram aqueles que acreditavam que a carne é má, porque ela foi criada por Demiurgo, até se mencionou naquela outra live tua, né? O Demiurgo foi um semideus que pegou a matéria, né? E criou o homem. Então, o Deus Todo-Poderoso não seria o Deus do Velho Testamento, ele não concordou com isso. E aí, eles eram aqueles que diziam que a carne era má, e tinha um grupo que falava que, olha, não tem importância, tudo que você fizer na carne não vai trazer nada de influência sobre você, porque o teu espírito, ele está purificado, e até o corpo é uma prisão da alma. Eles não falavam até espírito, mas falavam alma, né? E esses 2 grupos eram um grupo, por exemplo, uns que diziam que se Jesus ele morreu, tinha um corpo, então ele não podia ser divino, porque a matéria é má. E outros que diziam que não tinha problema, você podia viver de qualquer jeito, porque não tinha problema, nada que se fizesse no corpo ia interessar para as questões da alma, para as questões extracorporais. E o apóstolo Paulo teve um embate muito grande com seus próprios, né, com seus irmãos. E ele foi iluminado com a palavra, mas ele tinha um desejo no seu coração de conhecer a Deus de verdade. E tudo que ele dedicou uma vida inteira para ele fazer o que era certo, ele encontrou aquele que é o certo, que é o Senhor Jesus. Mas os discípulos tiveram uma experiência ali em Mateus 17, na transfiguração, onde apareceu Moisés, Elias, junto com Jesus. E Lucas fala que eles estavam conversando com Jesus acerca do sofrimento dele. Mas o que Pedro propôs? Façamos aqui uma tenda, três tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Ninguém observa isso, eu também não observava, porque eu fui doutrinado, eu fui conduzido por aqueles que ainda estão no ministério da morte, que Paulo fala aos Coríntios. E o ministério da morte tem a sua glória, né? Mas o ministério do Espírito é superior. É superior. E ali Jesus estava conversando com eles, uma nuvem envolveu, veio a voz do céu, dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Quando a nuvem dissipou, não tinha mais Moisés, não tinha Elias. Moisés é o representante da lei, Elias dos profetas. E os judeus seguiam pela lei e os profetas. Pedro queria juntar a lei, os profetas e a graça. E ali o próprio Pai, o Todo-Poderoso, falou: não, a ele ouvi, ao meu filho. Chegou a nova aliança, chegou a plenitude dos tempos. Então,
essa luta de Paulo contra eles foi muito grande. Ele amava o seu povo, sabia que eles eram zelosos. Lá no texto de Romanos 10 fala que eles são zelosos, porém sem entendimento. Querendo estabelecer a sua própria justiça, eles desprezam a justiça que vem de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Agora, eu estou citando tudo isso por quê? Porque o pano de fundo dessa luta em relação às questões de como viver no mundo, eles enfrentaram também lá. Mas só que Sim. eles enfrentaram debaixo de condenação dos próprios irmãos judeus que tinham se tornado, eu acho entre aspas, eu vou colocar, tinham se tornado cristãos. E eles eram os primeiros a apontar o dedo e dizer que eles estavam condenados porque não guardavam a lei, porque eles não faziam aquilo que Moisés tinha mandado, né? E então esse era o parâmetro. O parâmetro era Moisés. O parâmetro era a lei de Moisés. E isso persistiu por muito tempo. Só que a igreja foi contagiada por isso. Ao ponto de Paulo falar aos Gálatas que eles tinham que viver debaixo da liberdade que Cristo chamou, que é o capítulo 5. E ele vai falar sobre várias coisas na carta aos Gálatas, e vai falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. Qual é o fruto da carne? Não tem. A carne tem obra. O Espírito tem fruto. E aí nós entramos na questão doutrinária, porque os que condenam a mensagem da graça são os teólogos de plantão. Ah, mas está errado. Nós temos que juntar Moisés, Elias e a graça. Porque a graça me capacita a cumprir a lei de Deus. É isso que muitos pastores falam. Só que a lei, as justas exigências da lei, já foram cumpridas por Jesus. Qual é a lei que nós devemos estar debaixo? É a lei do amor, que foi essa que você citou aí, em relação às questões de comer, né? É só a gente está falando agora sobre lugares, né? Frequentar lugares. É o primeiro Com, rela- ponto que eu com, mencionei, que eu selecionei, vamos entrar por isso. com, Aonde que o cristão, com- quem está debaixo da graça, pode frequentar? Pode frequentar um barzinho, por exemplo? com relação ao que você disse sobre a lei do amor, esse é o tema mais importante e mais contrastante com isso que a gente está falando. Se você não visita os lugares, você está repudiando as pessoas que estão nesses lugares. E você está se separando dos indivíduos. Das pessoas. Como é que você vai amar aquelas pessoas? Mas tem Como igreja é que é que proibido. é proibido, porque seja lá qual for o motivo, né? E essa questão da pureza, da impureza que essas pessoas promulgam e que tentam colocar como prioridade, o fato delas colocarem isso acima do amor, acima do desejo de se relacionar com aqueles outros seres humanos, não, eu não vou me relacionar com você enquanto você não se adequar aos meus parâmetros. Isso nunca vai dar certo. Isso é uma coisa assim que é muito complicada e o resultado a gente tem visto que é quando a igreja se torna um clube Fechado. fechado e fica pessoas que acreditam na mesma coisa falando umas para as outras. E isso, o fato dos crentes serem conhecidos como o crente é o chato, o crente é o. Isso pra gente era motivo de orgulho antes, né? Sim. Veja como nós estamos fazendo diferença, nós não estamos nos rendendo. Mas essa coisa é muito estranha, faz com que a gente se sinta superior, faz com que a gente se separe dos outros, faz com que a gente não consiga, aliás, posso até dar um testemunho próprio aqui, porque eu que cresci na igreja, né? Eu desenvolvi até mesmo uma timidez muito grande por causa de conceitos religiosos, porque eu não conseguia me relacionar na época da escola com as outras com as outras pessoas, porque eu as via como pessoas más, pessoas que estavam pecando, que estavam buscando o que era ruim, e Me eu desculpe. temia. eu, ti- eu tinha medo de me relacionar. Eu, na verdade, pensava que eu estava me protegendo e simplesmente me afastei.
do convívio com outros seres humanos. E isso não parece nada com a lei do amor. Não parece nada com o comportamento do Senhor Jesus, né? Bom, é claro que um cristão não vai frequentar uma zona, por exemplo, uma zona de meretriz, que é chamada, né? Como diz alguns camaradas, né? Mas eu fui lá para evangelizar, eu teria que ir com a esposa, né? Mas as pessoas que estão lá, elas não querem ouvir palavra de Deus e oração e etc. Elas estão lá vivendo aquele momento de hedonismo delas, e é um lugar privado, é um lugar que é próprio para aquilo, não é verdade? Hoje até ouvi uma pessoa que diz que ela é do Nordeste, então swing para ela é música, né? E ela gosta de swing. Ah, o swing dessa música. E aí alguém brincou com ela, falou que ia convidar ela para ir para uma casa de swing. E aí ela falou, ah, beleza, vamos lá, eu gosto de swing. E aí, aí ela falou, mas ele falou assim, o quê? Mas você frequenta a casa de swing? Eu gosto, mas você vai com teu marido? Não, eu vou com fulano de tal, o meu marido não gosta de swing. Quando ela descobriu do que ele estava falando, eu vou falar isso para descontrair, né? Ela ficou com muita vergonha, porque ela não tinha nem noção, né? Dessa questão. É claro que um cristão não vai frequentar uma casa de swing. Agora, você vai num barzinho onde tem lá, né, pula-pula para as crianças, tem música ao vivo, né, tem uma boa comida. Eu sou do tempo que você não podia frequentar isso de jeito nenhum. Eu, inclusive, condenava. Tem gente que pode me ouvir essa live e falar assim, ah, pastor, mas eu perguntei para o senhor um dia, o senhor falou, não, lá não é lugar para crente e tal, que lá é um lugar disso, daquilo, aquele outro. Só que eu estava debaixo da lei das igrejas, da lei da religião, né? E a visão, eu aprendi assim e eu estava passando. Até que a gente não pode condenar essas pessoas, porque elas acreditam nisso. Elas foram ensinadas assim. Só que muita gente que para e pensa, fala, peraí, mas qual que é o problema? Então tá, você está num lugar tipo assim, esse que eu citei, né? Num barzinho, que é um ambiente que você tá ali para descontrair, tomar uma cerveja, tomar uma taça de vinho, comer um sanduíche, comer uma pizza, enfim, a comida que for servida ali. Vamos entrar no outro ponto. Crente pode beber? Um monte de gente já me perguntou, né? Eu vou responder com essa taça aqui, ó. A questão da bebida é algo até novo, né? Não era nenhum problema para a igreja nos primeiros séculos ou para os judeus. Isso aí, eles tomavam vinho. O Paulo até receitava a bebida para gastrite, né? Ele receitou para o Timóteo. Não, mas é só para o Timóteo. Salomão dizia que a gente devia usar para os tristes, né? As pessoas que estavam deprimidas, usarem também como remédio. É que é um tabu, né? O vinho é para os fracos. Então, não, é que vem daquela coisa do pietismo, lembra? Os pietistas, eles estabeleceram padrões morais muito fortes. Agora, quem já não ouviu falar de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon fumava charuto e bebia o seu blend toda tarde. O cachimbo? Cachimbo, né? Não, mas não pode e tal. Essas questões de proibições, elas foram muito regionalizadas depois da rua Azusa, né? Aquela santidade forçada. E para você receber o Espírito Santo, você tinha que não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquele outro. E tá, tudo bem. Foi um parâmetro que usaram, mas aquilo era uma coisa que não durava muito tempo. No Brasil, por exemplo, a questão de bebida, nós temos um tempo que o pessoal tomava muita cachaça, que é o uísque do inglês, né? Tem umas cachaças bem parecidas com o uísque hoje, até as garrafas muito bem feitas. Mas eram questões ligadas a umas questões muito particulares do brasileiro, que os brasileiros, realmente o pessoal que trabalhava, vamos colocar assim, os escravos há pouco tempo libertados, eles, até a forma deles ingerirem álcool, né, uma grande parcela deles, era para esquecer as dores mesmo, para esquecer o sofrimento, e se entregavam a isso.
Agora, nem todas as pessoas que tomam uma taça de vinho, elas estão fazendo isso para se embriagar. Ou cerveja, por exemplo. A pessoa pode tomar uma cerveja, eu até brinco lá na igreja, até duas você pode tomar. Passou disso, você já está, né? Já está querendo afogar as mágoas. Mas que seja, se ela tomar, ela vai ser condenada por quem? Quem é que condena ela? Alguém fala que não é, a orientação é não vos embriagueis. Não é que é proibido, É uma porque orientação, é uma porque orientação, é uma orientação, porque a pessoa que ela pode, né, se ela em estado de embriaguez, ela causar algumas coisas que venham a escandalizar, né? Talvez os irmãos. Como você entrou na questão de escandalizar? é, claro que tem consequências que são óbvias e naturais daquilo que nos faz mal. Você não vai pôr a mão no fogo porque você vai se queimar. É, a pessoa pode escolher pôr a mão no fogo, mas não pode escolher que não vai queimar. Tem consequências, Exato. né? Então, tem consequências. O sujeito vai beber até ficar inconsciente. E para aqueles que têm problema com bebida, que ficam violentos, Que não que deve gera. beber, na verdade. Não deve beber de forma alguma. Isso é uma questão de inteligência até, né? Mas quando você traz isso para questão religiosa de puro, impuro, pecado, não pecado, Proibido. proibido e não proibido, né? Até lá em Colossenses eles falam, eles vão tratando de outros assuntos, mas eles falam exatamente com essa frase, que a gente tem que parar com esse negócio de não toque, não prove, não manuseie. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos humanos. E tem pouco efeito contra a concupiscência, né? É, com pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Não Olha tem só. valor algum, hein? É Colossenses Não tem. esse? Isso, Colossenses, lá, Colossenses 2, lá no versículo 21. Isso parece até Fantástico, que é fantástico. incrível, né? Que E assim, texto. quando Jesus fala, os fariseus questionam o fato de que os seus discípulos não estavam lavando a mão para comer, que isso era uma ordenança da época, né? Da lei cerimonial. Para evitar o corona. Hoje a gente voltou com isso, né? É uma questão de higiene, né? Mas eles levavam tudo para a questão da lei e transformavam Deus em não quer, Deus não gosta. uma ordenança religiosa. E Jesus responde com essa sabedoria, ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque é do coração que Que procede procede. o mal. Então, A isso deveria morte, ser. o adultério, as concupiscências, a lascívia, o ódio, tudo procede do coração. Veja, procede do coração do homem. Então a pessoa fala assim: ah, não, mas meu coração é puro. É Deus que sabe, né? É. Então, com relação a alimento, e você pode. Claro que o outro nível, a outra pergunta que pode surgir, não sei nem se a gente deveria entrar nessa polêmica, mas é com relação a outros produtos, né, químicos, por exemplo, a maconha, drogas ilícitas que são proibidas, tudo isso tá dentro do pacote. E eu volto a dizer, isso não é uma questão de certo e errado, de lei, de não lei, é uma questão muito mais de inteligência, muito mais de bom senso, né? É isso que às vezes tem até um meme na internet que o sujeito quer escrever de uma forma e alguém o adverte, falando, não, você não pode falar de forma tão rude, né? O Paulo queria dizer isso, gente, vamos usar a inteligência, vamos ter bom senso, tudo é permitido, mas tenha o bom senso. É, É, nem todas as coisas me convêm, ela aponta para a liberdade que eu já recebi e a capacidade de eu entender que eu não sou escravo do pecado. Por isso. causa de Cristo, eu sou livre da escravidão do pecado. Agora, E se eu você não não acredito, precisa mais. Não precisa mais fazer aquilo que te faz mal, aquilo que. exatamente, se eu não acreditar nisso,
Eu vou ficar com medo de cair em pecado e de ser escravizado pelo pecado. Por exemplo, eu tenho, pastorei já jovens que têm amigos, por exemplo, que usam drogas ilícitas. Eu falei, mas e aí, como é que você faz? Eu falei, não, nunca experimentei, até por uma questão de inteligência. Eu não vou me deixar levar. Eu os aconselho a não usarem. Mas eu sou amigo deles, eu não deixei de ser amigo deles. Porque é muito melhor ele estar lá com consciência e com essa força de determinação para influenciar aquele amigo a deixar daquele entorpecente do que, né? Porque a pessoa pode falar assim, pastor, mas se a pessoa começa a tomar bebida, ela vai para maconha, depois ela vai para cocaína, ela pode ir para o crack. Bom, há pessoas que elas podem entrar nesse aspecto em outro sentido. Estou convivendo com um cara que, por exemplo, faz algum tipo de negócio que não está correto, ganha ilicitamente. Por que não leva para esse lado também? De repente eu vou estar fazendo o que ele faz, enganando as pessoas, ganhando dinheiro fácil. Não, mas a gente faz essa relação, pastor, mas é mais difícil fazer em relação a essa questão. Isso porque isso é uma bobagem, né? O álcool é uma porta de entrada para outras drogas. Pode ser que para algumas pessoas sim, mas isso não é regra geral. Agora, é como você falou, não é uma questão de certo e errado e levar para um catecismo de igreja. Pode ser colocado? Pode ser colocado. A pessoa está naquela igreja tal, que tem aquele catecismo, tem aquele código de normas, e a pessoa é livre para ela fazer parte daquilo ou não. Mas será que ela teve a oportunidade de fazer parte daquilo de livre e espontânea vontade, ou foi a igreja que ela conheceu e de repente ela teve que ser colocada debaixo de regras e ditames que foram impostos para ela? Eu tenho uns amigos aqui, eu quero ficar aqui, então eu vou cumprir. Bom, mal não vai fazer da pessoa cumprir, desde que ela não ache que é aquilo que está santificando ela e não é o sangue de Jesus, não é o que Jesus fez na cruz. Porque, por exemplo, existem religiões que preconizam algumas coisas em relação a alimentos. Não come esse, não come aquele. Por exemplo, os veganos não comem carne. Tem que substituir a proteína por outra coisa. Mas, de repente, a pessoa deixar de comer carne, como Daniel não quis comer carne, comeu só legumes lá naquela passagem, acredito que foi naquele jejum que ele fez, mas ali a gente infere que ele não participava, porque aquelas carnes, na verdade, eram sacrificadas a ídolos. E ele tinha um preceito de não comer aquelas carnes, porque ele estava debaixo da velha aliança. Mas veja que de repente, eu não vou comer carne mais, vou comer só vegetais. Tem que substituir a proteína por outra coisa, não é verdade? Mas não é ruim, não é uma coisa ruim você se abster de tomar álcool, por exemplo. É uma coisa boa. A pessoa, não, eu sou abstêmio, mas por livre e espontânea vontade, porque ela decidiu isso, porque ela estudou, porque ela não quer aquilo para a vida dela, não para ela, não sendo obrigado, porque se ela é obrigada a uma coisa, ela está na infantilidade espiritual. E Paulo, no capítulo 3 dos Coríntios, você citou, né? Eu quis tratar vocês como espirituais, mas vocês são carnais ainda, estão nos rudimentos da fé. Não faça isso, como você leu agora em Colossenses, não toque aquilo, não manuseies essas coisas. Essas coisas eram propedêuticas, elas eram pedagógicas para apontar para Cristo, que é o que nos liberta e nos dá a condição da gente ter essa liberdade, poder de decisão, né? De você não se deixar dominar por nada, você não andar em coisas ou fazer coisas que não convém, porque vai trazer doença, porque vai trazer dependência, porque vai trazer problemas sociais. Então, a pessoa é que tem que decidir, e é importante que quem está vendo essa live saiba que a gente está falando caminhar debaixo da graça nesse sentido do favor imerecido, que não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, é que vai acrescentar alguma coisa no tetelestai, naquilo que está consumado já. A Ana Paula Baltes está comentando aqui que as igrejas gostam de amedrontar as pessoas, né? Como se Cristo condenasse tudo que elas, na verdade, estão dizendo que é ruim. Vai para o inferno quem faz essas coisas. É porque é a tendência, inclusive, do governo, quando a gente fala de política, o Estado, as ideologias, o pensamento político também tende a fazer isso, mas é que
a constante tentativa de infantilizar as pessoas Exato. e fazer com que a gente seja como criancinhas dependentes do julgamento de uma autoridade superior, E dependente do sistema também. dependentes do sistema, porque isso beneficia muito a igreja. A igreja fica como Não é a igreja, é ó, a instituição. a instituição fica com a tutela É. de nós que somos essas crianças que precisam que alguém nos guie com vara, com mão firme. É para criança E que você fala, ó, cuidado ao atravessar a rua. Não põe é, a mão aqui no fogão que está quente, bebê. Não coloque uhum, esse parafuso ali na tomada que você vai levar choque, né? Não brinque com faca que você vai cortar sua mão. Não pode pegar esse aqui. E aí essas regras e ditames realmente elas são para quem é infantil. E aí o apóstolo Paulo usa dois termos, né? Se eu errar aqui, alguém me corrija. Mas se não me engano, ele usa o termo para criança e ele usa o termo para filho já adulto, filho já numa certa idade, que é o nefios e o uios. Então, uhum, quando a gente era nefios, precisávamos da lei, está falando para os judeus. Agora nós somos filhos, né, crescidos, filhos maduros, uios. Então, você tem outra perspectiva de liberdade e de responsabilidade. O fato é que essa liberdade, ela traz uma responsabilidade muito grande. Lembrando do Peter Parker, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? A pessoa é, tem responsabilidade muito grande porque ela recebeu um poder que é para ela uma responsabilidade que ela vai ter que responder a isso no sentido, né, não de condenação, mas no sentido dela ver o quanto que foi ministrado para nós. Michel, deixa eu falar um negócio, ó, tem uns 5 minutinhos só, e tem um assunto com relação a casar com pessoas não evangélicas. Né? Eu já tive uhum, a oportunidade de trabalhar com pessoas que começaram, uma pessoa católica, por exemplo, quis namorar, e a pessoa disse, não vou namorar porque não é evangélico. E essa pessoa, né, gostou demais da moça e se propôs a casar. É uma pessoa até que frequentava a igreja evangélica e não era evangélica, era católico. Eu falei, olha, dá uma oportunidade para ele. Bom, resultado, ela deu oportunidade, o camarada veio, se tornou presbítero na igreja, uma pessoa de caráter já de família, não era uma questão de religião, e está aí, né, servindo a Deus como a gente fala, mas tem igrejas que proíbem, chamam de julgo desigual. Eu vejo julgo desigual como, por exemplo, a pessoa fazer parte de uma religião que seja totalmente avessa ao ser cristão, né? até Embora que na criação de filhos, né? isso, É, que vai trazer problemas culturais, problemas é óbvio que sociais. vai complicar a sua vida, né? Exatamente, a pessoa ter essa coisa de não convém. Agora, o apóstolo Paulo fala, se você se converte e está casado com uma pessoa que não é cristã, fique com a pessoa, não se separe, porque aquele que é santo santifica, a mulher, por exemplo, santifica o marido santifica a mulher. Paulo não ia criar um problema ali né, de ruptura social por causa da questão, né, do caminho, mas ele acreditava em algo Uhum. superior. E aí eu acho que esse é o parâmetro para a pessoa, que é o ponto que nós queríamos colocar, né? Acho que daqui a pouco eles vão nos cortar aqui, viu? Tá dando quase 1 hora, que eu entrei um pouquinho antes das 8. Não dá para continuar. Eu não sei, você que sabe, a gente pode até continuar, mas eu acho que a gente tem que encerrar por aqui. É, acho que deu para entender a raiz, né, o fundamento do que a gente está dizendo aqui e interpretar para todo o resto. Sim, Música, casamento, é muito mais uma questão de inteligência, de prudência, de fazer um cálculo ali, se não vai dar problema lá na frente.